Bom dia, pessoal. Vamos para mais aula, né? Mais uma aula de correção de atividades. E hoje nós vamos começar na página 74, certo? E com este exercício aqui que envolve uma tirinha da personagem Julieta conversando com o seu pai. Então a menina Julieta chega e diz: Pai, o que você quer, minha princesa? Aumento de mesada. Negativo, não dá. Num piscar de olhos, a princesa vira plebeia. Bem, primeiro, pessoal, vamos entender a tirinha, né? Aqui, olha como é bacana, né? Como que as coisas, as matérias, elas se juntam em alguns momentos. Para a gente fazer uma atividade de língua portuguesa, é importante ter um certo conhecimento de história, porque senão a gente corre o risco de não compreender a mensagem que a tirinha quis passar. Então, olha só, né? A menina, o pai a trata chamando de princesa, né? A gente sabe, uma forma carinhosa, né? Muitas pessoas que são muito amorosas têm esse jeito de falar, principalmente numa relação familiar, né? O pai e a mãe, às vezes, têm esse costume de tratar o filho, né? Dessa forma, meu príncipe, minha princesa. Então, ela faz um pedido, e eu acho que na cabeça dela, né, no primeiro quadrinho, quando ela ouviu a maneira como o pai respondeu a ela, o que você quer, minha princesa? Né, na cabeça dela, tá fácil, né, vou conseguir o que eu estou querendo. E ela queria um aumento da mesada. Só que, apesar do pai chamá-la, tratá-la por princesa, ele negou, ele falou negativo, não dá, né? É lógico, ela ficou bravinha, saiu e olha a frase que ela solta. Num piscar de olhos, a princesa vira plebeia. Então, o que significa ser plebeia? Né? Por isso que eu disse lá, né, um conhecimento de história. Vocês com certeza já devem ter estudado, né, na época em que existiam as monarquias, né, que eram por meio, né, dos reinados. Então, reis, rainhas, príncipes, princesas, né, que fazem parte da chefia, vamos dizer assim. São os... Ai, me sumiu a palavra, pessoal. É a parte da população, lógico. Os que comandam são os favorecidos, os que detêm o poder. E eles, né? E como toda a sociedade, naquela época não era diferente, havia parte da população formada pelos menos favorecidos. Aqueles que, de certa forma, vamos dizer assim, entre aspas, né, não tinham importância, não tinham cargos, os pobres, né, da população. Então, os plebeus são aqueles menos favorecidos. É uma posição totalmente oposta à princesa. Então, a plebeia, ela é aquela que está na posição oposta à posição de princesa, né? Então, daí a fala da Julieta. Num piscar de olhos, a princesa vira plebeia. Ou seja, me trata como princesa, me chama de princesa, só que não faz nada para mim. Está me negando algo, né? Então quer dizer, eu não sou ninguém, eu não mereço nada. E por isso essa fala dela, né? Eu passei de princesa para o meu pai, no momento que ele me negou algo, ele não me tratou como princesa, né? Porque a princesa tem tudo. O que a princesa quer é feito para ela na hora. E no caso ele não fez. Então ela se sentiu como uma plebeia, né? Aquela menos favorecida ali. Agora, né, por que eu expliquei isso tudo? Por ter uma preocupação de alguém ter ficado confuso, não ter entendido o que ela quis dizer com essa frase. Agora vamos para a questão A. Leia o primeiro quadrinho com atenção, observando as fisionomias das personagens. Que alternativa melhor indica o estado de espírito delas, né? Então, o primeiro quadrinho, olhar o rosto, a fisionomia das personagens. Muito simples, não é, pessoal? Eles parecem afetuosos, quer dizer, eles demonstram carinho um com o outro,
tá bom? Então, indiferentes, não. Irritação, de maneira nenhuma. Animosidade, né? Assim, na questão de ânimo, sim, poderia ser, mas mais do que isso, analisando as expressões, né? E sabendo o que foi dito, né? A fala deles, o que você quer, minha princesa, né? Isso é uma demonstração de afeto, tá bom? De carinho. Letra B. Indique um aspecto da imagem ou do texto verbal do primeiro quadrinho para justificar a escolha do item, né? Essa daqui, ela vai me ajudar a compreender por que a resposta da A era o terceiro quadrinho e não o último de ânimo, né? Olha o que eu disse para vocês na hora de responder a animosidade, né, no sentido de ânimo. Tudo bem, eles parecem estar animados, mas pela fala, pelo texto verbal, que é a fala, a gente tem certeza que tem que ser essa aqui, né? Porque olha a resposta, né? Podem ser apontados, quer dizer, coisas que vocês podem responder. Afetividade e carinho nas expressões da fala, sobretudo do pai, que chama a menina de princesa, tá vendo? Isso é um aspecto do texto verbal, o momento em que ele disse, em que ele chamou a filha de princesa. Também a gente pode ter, né, por meio da expressão de alegria que se percebe nos traços das personagens, pois ambos estão sorrindo. Tudo bem? Então eu vou voltar, indicar um aspecto da imagem ou do texto verbal do primeiro quadrinho para justificar a escolha do item. Então, se alguém escolheu o texto verbal, vai explicar que foi o momento em que o pai chamou a menina de princesa. Isso demonstra afeto. Se alguém escolheu falar do aspecto da imagem, onde que está o aspecto da imagem? Aqui é a expressão de alegria que se percebe nos traços, no rosto, né, das personagens, pois ambos estão sorrindo. Tudo bem, gente? Então, tá aí a resposta da B. A C. No terceiro quadrinho, o que Julieta quis dizer com a expressão a princesa vira plebeia? Né? Olha só ao que eu expliquei para vocês. Quer dizer que, de muito valorizada, ela passa a ser desvalorizada pelo pai. A princesa é sempre dentro de uma situação, né? Ela sempre é muito valorizada. E os plebeus? E a plebeia? Não, a plebeia é aquela que não tem valor nenhum. Fica para lá, ó. Vocês não fazem parte desse meio social em que eu vivo, né? Então, de muito valorizada, ela passa a ser desvalorizada pelo pai. Olha o que mais. Ser princesa pode significar ser mais valorizada pelo pai. Diante da negativa, ela sentiu-se desvalorizada e se comparou com uma classe social economicamente menos privilegiada, em geral, que é da nobreza, que é a do povo, né? Plebeu quer dizer é do povo, tá bom, pessoal? Então, olha, eu tenho 3 formas aqui, pelo menos, para responder essa questão. Então, vocês têm que observar se o que vocês responderam está parecido, se encaixa dentro dessas possibilidades de resposta, ok? E agora a letra D. A letra D agora é um exercício mais gramatical, né? Totalmente gramatical. Observe que no diálogo entre Julieta e o pai, há frases organizadas de diferentes modos. Leia cada frase abaixo e escreva FN se a frase for nominal, para a frase nominal, e FV para a frase verbal. Então, né, pessoal, na aula anterior eu pedi que vocês acompanhassem na apostila. Mandei um vídeo, né, de uma aula com o professor explicando sobre frase, oração e período.
pedi que vocês fizessem anotações e agora vamos pôr em prática. Bom, frase nominal, para lembrar. A frase nominal é aquela frase que não contém verbo. E a frase verbal é o oposto, o nome diz tudo. Frase verbal são frases em que vai ter pelo menos uma palavrinha ali dentro que vai ser verbo. Pode ter mais, tá bom? Então, no momento em que ela falou, e lembrando, frase é todo enunciado que transmite um sentido, que serve como forma de comunicação. Então, quando ela disse, paiê, isso é uma frase. O pai já entende, ó, ela está me chamando. Deixa eu ver o que ela quer. Então, paiê é uma frase. Outra característica, né, que mostra que é frase, além de ter sentido, o início com letra maiúscula, a pontuação no final. Lembrando que quais são os tipos de pontuação que podem encerrar uma frase? Não são todos. Pontuação, aspas, é pontuação, travessão é pontuação, né? Reticências, ponto e vírgula, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a lista é grande. Só que os pontos que servem para terminar uma frase apenas são o de interrogação, o de exclamação, as reticências e o ponto final. Vírgula não termina a frase, ponto e vírgula não termina a frase, aspas não termina a frase. Aqui talvez vocês vão me perguntar, professora, mas aqui está tudo com aspas. Só que aqui a finalidade não é encerrar a frase. A finalidade das aspas é mostrar que foi retirado de um outro lugar, ok? Então agora vamos lá. Paiê é uma frase, mas é uma frase nominal, porque a palavra paiê não é verbo, é um substantivo. Então, frase nominal. A segunda, o que você quer, minha princesa? Agora nós temos uma frase verbal. Eu vou até pedir, grifem aí, por que é uma frase verbal? Porque tem o verbo querer. Olha aqui, ó, o quer. Quer é verbo, é do verbo querer. Por isso que é uma frase verbal. Outra, aí ela responde, aumento de mesada. Frase nominal. Cuidado! Tem gente que deve ter pensado, professor, aumento não é do verbo aumentar? Não, pessoal, existe o verbo aumentar no presente. Eu aumento, tu aumentas, ele aumenta. Então, pensa assim, ó, é eu aumento. Não, aqui não é eu aumento de mesada, aqui é o aumento. Então, aumento é substantivo. Dá para pôr um artigo do lado. Lembra que o artigo me mostra, quando eu consigo pôr um artigo do lado de uma palavra, significa que aquela palavra é um substantivo. Então, aqui é o aumento. Estou falando do aumento de mesada e não que eu vou aumentar algo, entenderam? Então, essa frase não tem verbo. É uma frase nominal. Se quiser, escrevam aqui do lado, é o aumento, substantivo. Para ser verbo, teria que ser eu aumento. Aí seria verbo. Tudo bem? Aí o pai respondeu, né? Ele colocou duas frases. Primeiro ele falou negativo e depois ele falou não dá. Quando ele falou negativo, é uma frase nominal. Negativo não é verbo, né? Não existe não é eu negativo, tu negativas. Não, isso aqui não é verbo. Então, é uma frase nominal. E quando ele respondeu não dá, agora sim é uma frase verbal, porque tem o verbo dar. Então, o dá, grifem aí, o dá é verbo, do verbo dar. Mas uma frase, a última. Num piscar de olhos, a princesa vira plebeia. Frase verbal. Porque nesse caso tem mais de um verbo. Tem o verbo piscar, grifem, e tem também o verbo virar. Num piscar de olhos, a princesa vira plebeia. Ok? Frase verbal.
E ele pergunta, para encerrar essa página, que tipo de frase predomina na tira? Então, observando, vamos ver o que apareceu mais? Frase nominal, 1, 2, 3. Frase verbal, 1, 2, 3. Empatou. Então, olha a resposta. Não há predominância. Há 3 frases de cada. Predominância quer dizer uma apareceu mais que a outra. Não. Então, ficou igual. Teve 3 frases verbais e 3 nominais. Então, não há predominância porque há 3 frases de cada. Vamos para a página 75 agora.